Então, bom dia. A gente está aqui novamente para poder explicar um pouco das tensões e poder trabalhar um pouco com elas. Então, a gente vai revisar um pouco tensões e acréscimos de tensões para a nossa prova. E a gente vai fazer 4 exercícios, sendo que na nossa prova vão cair 3 exercícios que vai ser de conta, então eles vão ser ou de tensões ou de acréscimos de tensões, e um exercício que vai ser de teoria, que aí vai cair CBR, compactação. Tranquilo? Então vamos lá tentar revisar um pouco exercícios que são, de certa forma, até mais completos do que a gente viu na aula passada. Então a gente sabe que as tensões elas podem sempre ser somadas. As deformações, obviamente, igual a gente comentou, depende do nosso modelo constitutivo. Mas aqui o nosso interesse vai ser só nas tensões mesmo. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Então o nosso primeiro exercício ele fala o seguinte, que uma fundação foi feita e utilizou-se estacas escavadas. Ele dá aqui para a gente a projeção em planta das minhas estacas. Elas estão distantes do centro, cada uma 2 metros, e a gente tem uma estaca central aqui no 0, 0. Cada estaca comunica, como ele fala aqui, 300 kN, e a gente quer saber a 2 metros abaixo do meu centro qual que vai ser o meu acréscimo de tensão vertical, que vai ser a minha tensão em Z, e a minha tensão cisalhante, que é a minha tensão RZ. Tranquilo? Então esses são os nossos objetivos. Bom, se a gente notar, as minhas estacas elas estão simétricas. Perdão, elas estão equidistantes e simétricas e antissimétricas em relação ao centro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro calcular para as nossas estacas que estão mais distantes, que são as nossas estacas laterais, e aí depois a gente vai calcular a nossa estaca, que ela está central. Perfeito? Então, vamos lá. Então, para as nossas estacas laterais, o meu Rzinho, que é a distância na projeção do plano, ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha distância x mais a minha distância y, os dois ao quadrado somado e tiro raiz, para dar a minha distância Rzinho. Então, meu Rzinho é essa distância aqui, ó. Então, nas estacas laterais vai ser 2 e 2. Então, minha resposta final vai dar 2 raiz de 2. Perdão. E aí, a gente pode também calcular o nosso Rzão. Então, o nosso Rzinho seria essa distância no plano. Mas o nosso Rzão seria uma distância tridimensional. Então, é a distância do meu ponto de aplicação da minha carga até o ponto onde eu quero calcular. E ele é Rzinho mais ao quadrado mais Z ao quadrado raiz disso tudo. Se eu fizer essa conta, o meu Rzão dá 2 raiz de 3. Então vamos lá para ver se a gente consegue calcular o acréscimo. Então, só lembrando aqui, fazer um desenho mais ou menos. Aqui seria a minha carga e aqui seria o meu ponto de aplicação. Essa distância é a minha distância Rzão, tá? Porque aqui tinha espaço e lá não tinha. A minha distância Rzinho seria se a gente conseguisse projetar tudo no mesmo plano. Então, se eu conseguisse projetar no plano, a minha distância Rzinho seria essa distância aqui, ó, Rzinho. Perfeito? Vamos lá calcular o meu acréscimo. Então, o meu acréscimo ele vai ser 3 vezes a minha carga sobre 2π, z ao cubo r à quinta. O z que a gente calculou, perdão, que foi dado é de 2 e o Rzão é 2 raiz de 3 elevado à quinta. Se eu fizer essa conta, cada estaca dessa lateral comunica 2 raiz de 3. Então, essa estaca e essa estaca, cada uma individualmente comunica 2,3. Quanto todas as estacas vão comunicar, é só multiplicar por 4. Então, todas as minhas estacas juntas
laterais, obviamente, elas comunicam 9,2. Então, são essas estacas aqui, ó. Todas essas minhas estacas, elas comunicam 9,2. Perfeito? Agora, a gente precisa saber a estaca central. Antes, vamos calcular o acréscimo de tensão cisalhante nas estacas laterais. Então, o acréscimo de tensão cisalhante vai ser 3Qzão Rzinho sobre 2πz ao cubo, que multiplica 1 sobre 1 mais R sobre Z ao quadrado, tudo isso elevado a 5 meios. A gente já tem um Rzinho que a gente calculou, que é essa minha distância no plano, até o centro. A gente tem o Z, tem a minha carga. Então, eu sei que para cada uma, novamente, eu tenho um carregamento de tensão cisalhante de 3,25. Todas juntas, é só eu multiplicar aqui por 4. Então, eu vou ter que todas elas juntas aqui, elas comunicam 13 kPa. Perfeito? Lembrando que a explicação no slide ela é mais rápida, mas você tem sempre a possibilidade de parar e voltar para rever a explicação. Então, agora a gente vai calcular a distância da estaca central, e na estaca central, o Rzinho, o que é o Rzinho? É a distância da estaca no plano até o 0, 0. Então, no caso, é o próprio zero, porque ela já está lá. E o meu Rzão, que é a distância do ponto de aplicação até o ponto onde eu quero calcular, ela vai ser exatamente a minha profundidade, porque o meu Rzinho é 0. Então, ela vai dar 2. Bom, qual que vai ser o acréscimo de tensão em Z vertical? Vai ser 3Q Z ao cubo sobre 2πr à quinta. A gente já tem todos esses valores e a gente vê que dá um acréscimo muito maior. Então, o meu acréscimo só da minha estaca central. Bom, a minha estaca central, ela não vai comunicar tensão cisalhante. Porque olha só, vamos voltar aqui na fórmula da tensão cisalhante. A minha tensão cisalhante, a fórmula dela tem um Rzinho multiplicando. Se o seu Rzinho multiplica e ele é 0, então aqui o acréscimo é 0. Então vamos só escrever isso aqui. Ele vai ser 0. Por quê? Porque o meu Rzinho é 0. Que é o meu Rzinho é 0. E isso implica acréscimo é 0. Por isso que a gente nem calculou, tá? Então, qual que vai ser o meu acréscimo total? Vai ser o acréscimo das minhas estacas laterais, mais o acréscimo da minha estaca central. Então, aqui o das minhas estacas central, e aqui o acréscimo das minhas estacas laterais, perfeito? Isso vai dar um total de 45 kPa. E agora, sim, que eu coloquei, o acréscimo na central é 0, e o acréscimo total de tensão cisalhante, ele vai ser quanto? Ele vai ser só o acréscimo das minhas estacas laterais. 629, perfeito? Então, esse foi a nossa solução. Bom, vamos para um outro exercício. Deixa eu pular aqui. E a gente vai para um exercício que ele é mais difícil. E a gente acaba revisando por ele. Deixa eu passar um pouco aqui. Exatamente para o vídeo não ficar tão longo. Bom, esse aqui. Esse exercício é um exercício muito bom, um exercício muito completo. E ele fala o seguinte, ele fala que tem um container e que esse container ele vai ser carregado com 15 toneladas e que eu tenho um sensor próximo dele. Esse meu container está na superfície e esse sensor está a 5 metros abaixo da superfície. E aí ele pergunta se ao colocar o container, o meu sensor vai romper. E ele diz o quê? Ele diz que a tensão máxima que
o sensor aguenta é 85 kPa. Eu já sei que eu tenho uma camada de solo de 16 kN por metro cúbico acima dela, de 5 metros. E aí ele pergunta se vai romper ou não o meu sensor. Então vamos tentar descobrir isso. Pronto. Então aqui a gente consegue ver o quê? A primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual que é o meu carregamento, qual que é a minha carga, transmitida imediatamente abaixo do meu container. Então ela vai ser a minha massa, então aqui a gente tem a minha massa, aqui é a aceleração da gravidade, e aqui é a minha área. Essa minha área que vai dar 3 vezes 5 vai dar 15. Então olha o que vai acontecer. Vai ficar 1.500 sobre 15. Então vai cortar aqui embaixo, vai ficar só 1.000. 1.000 vezes 9,81. O que vai dar? 9,81 kN. Então tá, a gente já descobriu a carga. Agora a gente vai ter que fazer algo muito interessante. A gente não aprendeu que para o Newmark ele só consegue calcular quando o acréscimo de carga está abaixo, é dado para abaixo de um dos vértices do meu retângulo? Agora a pergunta é, o meu sensor está abaixo de algum dos vértices? Não. Ele teria que estar aqui, aqui, aqui ou aqui. E ele não está em nenhum desses quatro. O que a gente vai ter que fazer agora? Bom, aí que entra a parte mais interessante desse exercício. A parte mais interessante disso é a gente conseguir fazer a composição desse meu retângulo em outros retângulos em que esses retângulos, ao serem compostos, somando e subtraindo, deem a área do meu container, mas, ao mesmo tempo, esses meus retângulos, todos eles, estejam com o vértice sobre o sensor. Então, esse é o nosso desafio. Vamos lá. Então, olha só. Então, aqui é o meu container e aqui é o meu sensor. Então, eu tenho que compor essa área com vários outros retângulos. Note que todos esses meus retângulos que eu escolhi, quando eles somados e subtraídos, eles têm que dar o quê? Eles têm que dar de volta esse meu retângulo. Mas note algo que esse retângulo não tem. Esse retângulo, o vértice dele não está sobre o meu sensor. Mas todos esses meus retângulos, o vértice deles está sobre o sensor. Então, todos esses meus retângulos eu posso aplicar Newmark. Eu não sei esse, mas sei todos esses. E sei que essas minhas composições, elas dão esse resultado. Então, vamos lá aplicar para cada um desses retângulos aquilo que a gente precisa para saber o acréscimo. Então, no meu primeiro retângulo, eu vou ter o quê? Ele vai ser aquele retângulozão maior. Ele vai ser aquele retângulozão em que eu tenho aqui o meu sensor. E aí ele vai ter a dimensão de 7 por 5. A minha profundidade Z é quanto? O meu Z ele é 5. Então, o meu M vai ser o quê? Vai ser a minha base 5 sobre o meu Z 5, que dá 1. E o meu N vai ser a minha largura 7 sobre a minha profundidade Z 5, que dá 1,4. E aí eu vou ter que vir aqui, ó. E aí eu vou ter que traçar 1,4, que é o meu N, e traçar a minha curvinha do M igual a 1. Onde essas duas curvas, a minha curva azul e a minha curva vermelha, se interceptam, eu vou projetar no lado. E aí você vai ver aqui, ó, que ela está bem perto de 0,192. Não tem problema achar um valor um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo desse que eu achei, mas desde que seja um valor bem próximo, tá? Então, o meu IZ vai ser 0,192, a minha carga é 9,81, então esse meu retângulozão completo, que era esse meu primeiro retângulo aqui, ele vai dar um acréscimo de 1,88. Tranquilo? Então, vamos tentar ir para o meu próximo retângulo. Então, meu próximo retângulo vai ser um dos retângulos mais compridos, que o meu sensor vai estar aqui no vértice. E ele vai ter comprimento 7 e altura, uma altura aqui 2.
E o meu z, lembrando, o meu z é 5, que é a minha profundidade. Então, quanto que vai ser o meu m? Vai ser minha base 2 sobre uma profundidade 5, que vai dar 0,4. E meu n vai ser 7, minha largura, sobre minha profundidade 5, então 1,4. Meu 1,4 já tinha traçado, agora é só eu desenhar outra curvinha. A curva aqui que eu vou pintar é a M04. Então eu vou ver a interseção dos dois, vai bater e vai dar, ó, 0,11. Então a gente multiplica a carga pelo meu IZ, que é 0,11, e acha meu acréscimo de 1,08. Vamos para o próximo retângulo. Então o meu próximo retângulo vai ser aquele retângulo mais comprido. Retângulo que estava comprido assim. Onde eu vou ter aqui 2 e aqui eu vou ter 5. E o meu Z, a gente não pode esquecer, o meu Z é 5. Então, como vai ser? O meu M vai ser 2 sobre 5, 0,4. E meu N? 5 sobre 5, que é 1. Então, a gente vem aqui no meu 1 e pinta ele para cima na minha retinha. O meu M é 0,4, já estava pintado, então eu mantenho ela. Onde deu a interseção, eu projeto e vou encontrar aqui 0,102, ou um valor muito próximo. Qual vai ser o meu acréscimo? Vai ser minha carga, que é 9,81, vezes 0,102, que dá aproximadamente 1 kPa. Tranquilo? Vamos então para o nosso último retângulo. Nosso último retângulo, de fato, ele é um quadrado, mais especificamente. Então ele vai ser o nosso quadradinho. Ele vai ser um quadradinho de lado 2 por 2. E a minha profundidade Z é 5. Então, o meu M vai ser 2 sobre 5, 0,4. E meu N, 2 sobre 5, também 0,4. Vamos escrever aqui. Então, eu venho aqui no 0,4 e combino com a minha curva 0,4. Onde interceptou, eu rebato e dá 0,06. Esse daqui dá bem bonitinho, dá bem perto do 0,06 mesmo. Então, o meu acréscimo vai dar 0,06 vezes 9,81, que dá 0,59. Bom, agora é só eu somar. Então, as áreas não estavam a primeira área menos a segunda área, menos a terceira mais a quarta, nos retângulos. Então, a gente vai repetir para os acréscimos a mesma ordem. A primeira eu somo, a segunda e a terceira eu subtrai, e a última eu somo. Com isso, eu sei que meu acréscimo é 0,39. Mas vamos pensar, olha só, o meu solo está aqui, e o meu sensor está aqui. O meu solo ele tem uma camada, ele tem uma camada toda em cima dele. Então, essa camada, ela gera todo um acréscimo de tensão. E o meu container, quando for colocado, ele gera só o meu ΔZ. Então, o meu delta sigma Z, ele é do meu container, mas o meu sigma Z, que é a minha tensão inicial, ela é dada pelo meu solo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a minha tensão inicial, que a minha tensão inicial é um γH, para dar essa minha tensão aqui. Tranquilo? Então vamos lá, para ver se a gente consegue entender isso. Então, a minha tensão inicial em situ era 16, que é meu γ, vezes 5, que é a minha profundidade aqui. Então ela vai dar 80. E o meu acréscimo foi de quanto? 0,39. Qual que é a minha tensão total? É a minha tensão que eu tinha por causa do meu solo, mais o meu acréscimo do container, que dá 80 mais 0,39, 80,39. Bom, se eu sei que 85 é quanto o meu sensor resiste, e 80,39 é a tensão atual dele, então ele não rompeu. Então o nosso sensor, ele sobrevive. Perfeito? Agora a gente fez duas questões que elas são bem emblemáticas e a gente pode ir para para outras questões. As tensões o exercício que a gente vai fazer vai ser um exercício de tensões, não um exercício simplesmente de acréscimo de tensões. Vai ser o de tensões in situ. E a nossa prova vai ter tanto questões de acréscimo
quanto questões de tensão. Então eu estou preparando aqui vocês para a nossa prova. Então vamos lá, não está mais aqui no slide, mas está aqui do meu lado. Então o que eu tenho aqui é uma questão típica da prova. Essa questão aqui, deixa eu habilitar nos comentários para poder desenhar melhor. Essa é uma questão típica da prova, que eu vou dar várias camadas e ela vai acabar aparecendo várias camadas para a gente calcular a tensão. Então aqui o que ele pede da gente é que, dado o solo, a gente calcule a nossa tensão vertical, efetiva e total, a nossa pressão e a nossa tensão horizontal, tanto a efetiva quanto a total. E ele pede para a gente considerar a seguinte coisa: ele fala que na divisa entre as camadas pode haver mais de uma tensão horizontal efetiva. Então a gente tem que se preocupar com isso. Efetivo e total. Perfeito? Vou marcar aqui também. E ele pede para a gente considerar o gama da água como sendo 10. Então vamos lá para ver se a gente consegue calcular aquilo que a gente deseja. Então nosso primeiro passo é calcular as minhas tensões verticais totais. Então é isso que a gente está calculando aqui no nosso primeiro passo. Então a minha tensão vertical total ela vai ser o acumulado dos meus gamas H. Então olha só, então no meu ponto A vai ser o meu gama A vezes a minha altura A. O meu gama está aqui e a minha altura é essa altura aqui de 4 metros. Vou dar um zoom aqui para melhorar, tá? Então vai ser uma altura aqui de 4 metros. Bom, então eu vou multiplicar 16 vezes 4 e vou encontrar minha tensão de 64. Olha só, notem bem, quando eu for para o meu ponto B, o meu ponto B ele não tem simplesmente essa altura aqui, mas ele tem a própria altura. Então a gente vai ter que considerar as duas alturas. Como eu já calculei a minha tensão até A, para eu calcular a minha tensão em B, eu vou precisar só somar a tensão em A com a tensão que eu ganho na minha camada B. Então vai ser, olha só, vamos para cá. O meu 64 ele vai acabar somando, e aí eu vou somar também o gama da minha camada vezes a altura dela. Olha só, 18 vezes 3. Eu vou encontrar um valor de 118. Perfeito? Da mesma forma, eu posso encontrar aqui o acréscimo da minha camada em C, que vai ser até onde eu consegui em B, mais a minha profundidade aqui em C. E aí eu vou ter que somar a minha tensão que teve em B, mais o meu gama de C vezes o meu H de C. Perfeito? Então, olha só, vamos lá. Então, eu vou pegar o meu 18 para somar, e aí o gama da minha camada de C vezes a altura dela. Isso vai dar um total de 218. Em C, perdão, em D, eu vou considerar toda a minha camada, minha tensão até em C, mais a tensão adquirida na minha camada em D. Esse é o meu gama H. Certo? Então vamos lá. Então vou pegar o meu 218 e somar com o gama da minha camada, que é o peso específico dela, mais a minha altura. Vai dar um total de 344. Então a gente já conseguiu calcular. Pronto. Agora o nosso segundo passo, e a gente sempre vai manter nessa ordem, é para calcular as nossas poropressões. Nossas poropressões é a pressão hidrostática exercida pela água. E a nossa fórmula aqui é simplesmente o nosso altura da água vezes o gama. Vamos ver aqui se eu consigo mudar um pouco a cor, só para a gente poder... Deixa eu ver...
Vamos manter a mesma cor. Então tá. Então o que vai ser aqui a minha profundidade? Vai ser exatamente a minha altura da coluna d'água. Em A, vamos ver onde começa a água. A água eu pintei aqui de azul. Então qual que vai ser a nossa altura da coluna d'água? Nossa altura da coluna d'água em cima do meu ponto A, ela é zero, eu não tenho água acima de A. Então, quando eu for substituir aqui, ela vai ter que ser zero. Então, 0 vezes o gama da minha água, que é 10, dá simplesmente zero. Em B, vejamos em B qual que é a altura da minha coluna d'água. Então, em B, a altura da minha coluna d'água é quanto? Vai ser 3 metros. Até B eu tenho uma coluna d'água de 3 metros. Então, o meu gama, que é 10 vezes a minha altura 3, que dá 30, vai ser a minha poro-pressão em B. Então, em B, eu tenho uma poro-pressão de 3 vezes 10, 30. E em C, vamos ver em C. Em C, a minha poro-pressão vai ser o gama, 10, vezes a minha altura. A minha altura é 3 mais 5, que dá 8 metros. Então, eu tenho 8 metros de coluna d'água. Então, 8 vezes 10 vai dar a minha poro-pressão de 80. E por fim, no meu ponto D. Vamos lá no meu ponto D. No meu ponto D, a minha altura de coluna d'água já é quanto? Já vai ser 3 mais 5, 8, mais 6, 14. Então, eu tenho 14 metros. Então, 14 vezes 10 vai dar 140. Perfeito? Agora, o que é a minha tensão efetiva? Bom, qualitativamente, a minha tensão efetiva, vertical, que a gente vai calcular, é a minha tensão vertical sólido a sólido. Então, os meus sólidos, a tensão que eles comunicam verticalmente um para com o outro é chamado de tensão efetiva. Então, é a tensão que um comunica diante do outro, os meus sólidos. Então, ela vai ser a tensão total, que é a minha tensão comunicada por todo o meu solo, menos a minha poro-pressão, que é a pressão comunicada ou a tensão comunicada somente pela água. Então, quanto que vai ser em A? Vai ser 64, que era a minha tensão total, menos a minha poro-pressão zero, que mantém 164. E em B vai ser 118, menos a minha poro-pressão nesse ponto, que é 30, vai dar 88. Em C, repete a mesma coisa, a tensão total 218 menos a poro-pressão 80, que dá 138. E em D, 344 menos a minha poro-pressão 140, que dá 204. Se a gente representar, e geralmente a gente representa assim, ó, a gente vai representar o meu eixo Z, que é a minha profundidade para baixo, e aí daqui do lado a gente representa a nossa tensão, tá? Seja ela qual for. A gente representa a nossa tensão e a gente desenha o nosso gráfico aqui. Por que a gente faz dessa forma? Porque o solo ele cresce para baixo, tá? Quanto mais profundo o meu solo, mais adentrando o meu solo eu estou. Então essa daqui vai ser a minha representação. Bom, a gente aprendeu lá por Poisson que quando eu tenho um sólido que é comprimido, ele tende a fazer o quê? A se expandir. E aí quando eu tenho um sólido que se expande, quando ele é comprimido verticalmente, ele tende a se expandir lateralmente, ele também tenta comunicar tensões laterais. Então é isso que essa minha fórmula está dizendo, que a minha tensão horizontal é uma porcentagem da minha tensão vertical. Então, quando eu sofro algum acréscimo de tensão vertical, o meu sólido, que é o meu solo, ele tenta se expandir lateralmente e acaba comunicando tensões horizontais. Bom, olha só o que a gente grifou. Vamos lá.
Mais acima a gente grifou que haveria a possibilidade de ter, para uma mesma divisão entre camadas, duas tensões. Uma tensão que é dada usando o coeficiente de empuxo, que é o K0, de cima, e outra que é usando o coeficiente de empuxo de baixo. Então, aqui fala o seguinte, ó, que na divisa entre solos com distintos K0s, a gente vai calcular tanto na camada superior quanto na camada inferior. A gente vai usar quando eu tenho uma camada, então geralmente eu vou ter o quê? Eu vou ter uma camada e eu vou ter um ponto, eu vou ter o meu ponto A, por exemplo, e eu vou ter um K0 em cima e um K0 embaixo. Por que eu vou ter isso? Primeiro, porque são dois solos distintos, um em cima e outro embaixo. Segundo, porque o nosso equipamento de sondagem, para determinar o K0, ele somente determina ele de forma discreta. Eu não consigo ter K0s nos coeficientes de puxo de forma contínua. A gente tem equipamentos que calculam outras propriedades de forma praticamente contínua, mas o coeficiente de empuxo não é uma delas, ainda, pela nossa limitação tecnológica. Então, o que a gente faz? A gente adota a nomenclatura sup e inf, para quando eu estou usando o meu K0 de cima, ele seria um K0 sup. Perdão pela letra. E um K0 de baixo seria um K0 inf. Tranquilo? Então, usando meu K0 de cima e meu K0 de baixo, eu vou calcular as minhas tensões de cima e de baixo. E aí, as minhas tensões eu mantenho as mesmas, porque as minhas tensões verticais chegam às mesmas. A única coisa que muda vai ser o meu K0 de cima e o meu K0 de baixo. Então, em A superior vai ser meio vezes 64, meio é o meu K0, e embaixo 0,7 é o meu K0. Então, vai dar 32 e 44,8. Já em B, o meu K0 de cima é quanto? É 0,7, que é a mesma coisa do meu K0 de baixo de A. Mais meu K0 inferior é 0,8, o que vai dar respectivamente 61,6 e 70,4. A gente não pode se esquecer disso. Agora em C, o meu K0 superior é quanto? É 0,8. E o de baixo? É 0,9. Então eu vou conseguir 110 e 124. Agora em D, porque só tem um? Vamos subir lá em cima para a gente ver. Então note bem. Em A eu tenho o meu K0 aqui de cima e de baixo. Em B eu vou também ter esse K0 aqui de baixo e esse de cima. Mas em D, como eu não fiz nenhuma sondagem além dele, eu só tenho o meu K0 de cima. Então ele é o único que eu tenho para poder calcular. Então é ele que eu vou usar, tá? Todos os outros a gente usava o K0 de cima, então o K0 superior a A é esse, o inferior a A é esse. O de B esse era o superior, esse era o inferior. E de C, esse o superior e esse o inferior. Em D eu só tenho o meu superior. Então vamos usar esse mesmo. Então vai ser 0,9 vezes 204, que dá 183. Se eu plotar, ele vai dar esses valores, tranquilo? Sempre com a profundidade crescendo para baixo. Qual que vai ser a minha tensão horizontal total? Vai ser a minha tensão horizontal efetiva, que eu calculei, mais a minha poropressão. Então, eu sempre vou ter que fazer, porque eu tenho vários K0s, o superior e o inferior para todos, tá? Então, em A vai ficar 32 mais 0, porque eu não tinha nenhuma poropressão, e embaixo 44,8 mais 0, o que mantém os valores deles, tá? Em B, eu vou ter 61 em cima e 70,4 embaixo, e a minha poropressão é a mesma. Lembrando que a minha poropressão ela é a mesma em todos os pontos, uma vez que eu estou num conceito hidrostático de tensões da água, tá? Então, em B vai dar 91,6 e 100,4 em cima e embaixo. Aqui, perdão, aqui
é inf, tá? Aqui é inf. Aqui estava certo, mas quando fui digitar, acabou. Aqui é inf. Tranquilo? Em C, eu vou ter, somando, usando as tensões de cima e de baixo, respectivamente, 190,4 e 204,2. E em D eu só tenho uma tensão, então vou somar aquela que eu calculei com a pressão, então vou encontrar 323,6. Então a gente para por aqui. Então esse é um exercício típico que vai cair na nossa prova. Perfeito? E os conceitos deles são muito importantes. Agora, por último, a gente vai fazer um exercício que é um exercício de também tensões in situ, mas considerando... Vamos ver se a gente faz o de baixo. Tanto faz, eu acho. Considerando a parte não saturada. Então, quando um solo... Então, vamos ler ele aqui. Então, eu sei que eu preciso calcular as minhas tensões verticais efetivas, são só essas tensões no meu ponto A, B, C e D, e representar graficamente. Mas note, para eu poder calcular a minha tensão efetiva, que é vertical efetiva, que é meu sigma V', eu preciso calcular antes o quê? Preciso calcular antes minha sigma V e a minha pressão. Eu preciso calcular as duas, tá? Então, quando eu peço para calcular a tensão vertical efetiva, eu assumo que a gente tem que calcular as outras duas. E ele fala o seguinte, que na minha região não saturada, que é essa minha região aqui no meio, que é essa região aqui, entre A e B, ele tem uma saturação média de 10%, tá? Então essa é a região que eu grifei. Acima, o meu solo está seco. Vou ver, vou colocar aqui que ele está seco. Demorando um pouquinho para digitar. Aqui ele está não saturado. E aqui embaixo ele está saturado. Veja bem, aqui está o meu nível d'água. Então, do meu nível d'água para baixo, eu estou sempre saturado, tá? Por isso que aqui está saturado. O que é o não saturado? A região não saturada é que ela fica entre o seco e o saturado. Ou seja, nos meus vazios tem água e tem ar ao mesmo tempo. A gente sabe que quando o nosso castelinho de areia está totalmente seco, ele não para em pé. E quando ele está saturado, ele desmancha com muita facilidade. Mas quando eu coloco água, mas não muita água, eu consigo modelar um castelinho de areia bem razoável. Essa é a mesma explicação de por que um solo não saturado ele é mais resistente. Quando o meu solo está não saturado, a água atrai os grãos e ela forma uma espécie de coesão aparente. Então o meu solo fica mais coeso, ele fica mais estável. E isso é bom para o nosso solo. Então tá. Então vamos começar a calcular. Então a minha tensão vertical ela vai ser exatamente a mesma. Eu vou calcular cumulativamente os gamas vezes o meu H. Então aqui eu vou ter o quê? Em A vai ser o meu gama de A vezes a minha altura de A. Vamos ver aqui. Minha altura em cima de A é 2 e o meu gama é 20. Então a multiplicação dos dois vai dar 40. Então 40. Em B eu vou ter que considerar o meu 40 e vou ter que somar com o quê? Com a minha altura vezes o meu gama de B. Então 3 vezes 18 mais 40. Vai dar 94. Em C eu considero minha tensão até B e somo com a multiplicação da minha altura vezes o meu gama. Vai dar 3 vezes 21 e a soma disso tudo dá 157. Por fim, em D eu considero a minha tensão até em C mais a tensão da minha camada D, que vai ser 2 vezes 22. Isso vai dar quanto? Vai dar, no total, né, 201.
Agora aqui que a minha poropressão ela é importante. Então, para condições saturadas, o que vale é essa minha formulação. Mas para condições não saturadas, a formulação que vale ela é diferente. Então aqui a gente tinha o quê? A gente tinha que era meu gama da água vezes minha altura, ou seja, minha coluna d'água acima dela vezes meu gama. Aqui não, aqui é uma altura capilar. Se vocês lembrarem, a altura capilar é a altura que a água sobe no solo quando ela já está acima do nível da água. Então é a altura que ela sobe. É assim que a água sobe no concreto, que ela sobe na folha de papel e que ela sobe na árvore. Ela sobe de forma capilar. Então, por isso que essa é a minha altura, que é uma altura capilar. O meu gama W aqui é o meu gama da água, o peso específico da água, e meu SR é meu grau de saturação. O que aqui está negativo? Porque aqui a água está suspensa acima do nível da água. Então, ela está sob tensão, sob uma tensão de tração. O que acontece é que em solos, tensões de trações são negativas e tensões de compressão são tensões positivas. Por isso que fica aqui negativo o sinal. Então vamos calcular as minhas tensões de tração. Em A é o meu ponto que ele está no não saturado. Então vamos ver lá em A. Em A minha água subiu quanto? Olha só, a minha água subindo capilarmente aqui. Ela sobe 3 metros. Então a minha altura capilar é de 3 metros. E o grau de saturação? O grau de saturação que eu falei, o SR é 10%. A gente não vai colocar 10%, mas vai colocar decimal, 0,10. Então vai ficar assim, ó, 0,10 vezes a minha altura, 3, vezes o meu gama da água, 10, que dá menos 3. Em B, olha só, em B eu estou no meu próprio nível da água. Aqui para cima minha água está tracionando e aqui está comprimindo. Então aqui são tensões para cima negativas e aqui tensões positivas. Aqui, no meu nível d'água, a minha tensão sempre, poropressão, que é a minha tensão da água, sempre vai ser zero. Então vai ser 0 vezes 10, que dá zero. Em C, vamos ver lá no meu ponto C. Em C eu tenho quanto de coluna d'água aqui? 3 metros. Então 3 metros é a minha coluna d'água. Então 3 vezes 10, 30. A gente já está no saturado. Então, 30. E no meu ponto D, qual que é a minha coluna d'água? Bom, no meu ponto D eu tenho toda essa minha extensão, que no total vai dar 5 metros, 3 mais 2. Então vai ser 5 vezes 10, que dá 50. Bom, agora, por fim, que é o que eu tinha pedido, a gente vai calcular as nossas tensões verticais efetivas. Para calcular as nossas tensões verticais efetivas, eu simplesmente vou pegar minha tensão total e subtrair da minha poropressão. Note que em A ela cresce, é o único caso em que ela cresce. Quando eu estou não saturado, a minha tensão efetiva cresce. E a minha tensão efetiva é a tensão responsável pela estabilidade do meu solo. Quanto maior a minha tensão efetiva, sendo ela de dimensões semelhantes em todas as direções, mais fácil é o meu solo permanecer estável. Então, olha só, vai ser 40 menos 3, o que se torna positivo. Então, vai ficar 43. Em B não muda, porque eu estou na minha linha freática, então 94. Em C vai ser 157 menos 30, que é a minha poropressão, 127, então diminui um pouco. E em D diminui mais, diminui 50. Por que diminui? Porque a água está realizando um empuxo para cima. Então, é o mesmo caso quando a gente entra com alguém dentro d'água e a gente está carregando essa pessoa. Essa pessoa nos parece mais leve dentro d'água do que fora d'água. Exatamente porque o empuxo ele realiza uma força para cima e diminui a tensão de contato entre os dois sólidos. Dessa forma, a tensão de contato entre os sólidos do solo diminui abaixo do nível freático. Se eu representar graficamente, ele vai dar esse perfil. Então, por hoje a gente terminou.